Alô, minha galera querida, ligada aqui no canal do Penido. Todos bem-vindos? Então se inscreva também, hein? Traga os amigos, compartilhe o vídeo e deixe aquele like. O like é muito importante para você dar essa moral pra gente. É importante demais e eu conto contigo, claro. O papo que nós vamos levar aqui, atualizando inclusive sobre o mercado da bola. Marrone, Thiago Silva, Marcinho, monstro voltando do Fluminense, quem sabe? Fred já chegou, o Fluminense está sonhando alto. E o Vapo, o Coringa do Mengão, Gerson, tá vazando, vai meter o pé, vai embora? Vamos conversar? Adailton Fernandes me perguntando, Penidaço, o Marrone vai fazer muita falta ao Vasco? Cara, quem tá fazendo falta ao Vasco atualmente é grana, dinheiro, din-din. E olha, o Marrone, eu não sei nem se nesse momento que você está assistindo o vídeo, se ele já até foi vendido. Por enquanto, é do Vasco. Mas presta atenção, a negociação com o Atlético Mineiro, com um banco pagando, o Atlético Mineiro está numa situação financeira horrível, muito ruim mesmo, mas tem um banco que paga a transação. Valor do negócio, 20 milhões. O Bravo Marrone teve um 2019, no início de 2019, esplendoroso, ele começou voando e tal, mas teve um declínio técnico muito acentuado. O Jorge Sampaoli gosta dele, é o técnico do Atlético, conseguiu o parceiro para fazer o negócio. Mas sabe como é que é banco? Banco é banco, o cara só pensa em como vai diminuir o negócio. Então, os 20 milhões foram propostos ao Vasco, sendo 10 milhões na mão e depois duas parcelas de 5. Aí o Vasco pediu pelo menos 15 milhões na mão e parcelava os outros 5. O que o banco propôs? Tudo bem, a gente dá 10 milhões na mão e os outros 5, em vez de pagar duas parcelas, a gente adianta o dinheiro como se fosse um empréstimo, se o Vasco estivesse fazendo empréstimo bancário. E aí ele desconta o juro relativo ao adiantamento das parcelas que seriam em julho e dezembro, ou dezembro deste ano e julho do ano que vem. E aí é uma defasagem, porque juro de banco você sabe que não é brincadeira. Aí o Vasco já começou a ficar titubeante e tal, e procurou o staff do jogador para dizer que estava atualizando um pouco, pelo menos, a situação dele, porque com 3 meses de salário atrasado, e o Vasco tem muito mais do que isso, na questão do Marrone, o Vasco diz ter equilibrado para ele não ir na justiça e conseguir a liberação sem que o Vasco receba nada. Nesse momento, essa é a situação. Michel Nascimento perguntando, Penidaço, Flamengo, Mengão, queridão, precisa vender o Gerson? Olha, cara, eu vou te dizer o seguinte, precisar vender não é bem o termo. Agora, dependendo do tamanho do dinheiro que esteja ouvindo o nosso papo aqui, aí precisa. Por quê? O Flamengo comprou ele por 49 milhões e 750 milhões, né? Vamos arredondar a conta. Pagou por ele 50 milhões. Num curto espaço de tempo, ganhou títulos, se declarou rubro-negro, apaixonado pela torcida, a torcida se apaixonou por ele, vapo, e, enfim. Coringa, tá lá, todo mundo quer, ele declara amor, ama o Flamengo, tá tudo bem. Só que, com essa parada longa do jeito que está sendo, o Flamengo perdeu receita, todos perderam. Como o Flamengo tem mais receita, ele perdeu mais dinheiro. O Flamengo já tinha uma previsão orçamentária do ano de 80 milhões a serem faturados em negociação de jogador. O Gerson cobriria amplamente os 80 e praticamente zeraria a perda, mas teria uma perda técnica muito grande, porque realmente perder o Gerson é de fato uma coisa que, para mim, é desastrosa. Mas aí você tem que ter outros componentes no raciocínio. Imagina o seguinte, você tem os que foram os times falados que vão apresentar a proposta entre o dia 18, 20, 22, qualquer coisa por aí. O Chelsea, que é um clube rico da Inglaterra, o Tottenham, que também é muito rico, e o Borussia Dortmund, que é da Alemanha e que também é um clube que tem muita grana. Esses clubes poderosíssimos pagariam qualquer coisa em torno de 30, 35 milhões de euros, enfim, tem uma conversa em torno de 200 milhões. Como é que o Flamengo vai deixar de vender por 200 milhões depois de ter perdido toda a grana que perdeu com a paralisação e ter que cobrir esses 80 milhões orçamentários com venda de jogador? Então, o jogador a ser vendido é o grande valorizado do elenco e aí o Jorge Jesus vai ter que quebrar a cabeça para ver
quem entra no lugar dele. O Gerson foi um pedido do técnico Jorge Jesus. Foi ele que pediu ao Flamengo para ir lá na Itália contratar, o Flamengo foi e contratou, pelos tais 49 milhões e 700. E aí eu te pergunto, vende o Gerson, ok, resolveu o problema financeiro, tá equacionado, tá, e bota quem para jogar? Na sua opinião, Thiago Maia resolve a questão? Vamos fazer um meio-campo com Arão e Thiago Maia? Está resolvido? Ou com a sobra dos tais 120 milhões, o Flamengo deveria, na hipótese de vender por 200, né? 80 já estava previsto, tinha que entrar mesmo esse dinheiro. Mas tem 120 milhões a mais aí no caso de vender por 200. Vai ao mercado? O que você faria se você fosse dirigente do Flamengo? Eu acho que o Flamengo precisaria de um outro jogador. Até porque o ótimo meio-campo, que é o Thiago Maia, excelente jogador, não há a menor dúvida, mas ele é um jogador que pode se machucar, levar cartão, enfim, essas coisas que podem acontecer com qualquer um. Então ele precisaria ter um outro jogador. Hoje o Thiago Maia é o reserva do Gerson e é um extraordinário reserva. Mas se ele virar titular, quem é o reserva dele? Então eu proponho a você essa pergunta e você, por favor, aí nos comentários, dá também seu pitaco. Humberto Souza Santos me perguntando, Monstro tem mercado na Europa? Dá para o Flu competir? Não, Humberto, para competir com o mercado da Europa não dá. Isso aí o Fluminense não tem a menor chance zero. Esquece. Se ele receber uma proposta de um clube europeu, claro que ele vai receber uma proposta com valores infinitamente superiores àquilo que o Fluminense poderia dar a ele. O Fluminense está numa crise financeira e também está no meio dessa parada toda, não está faturando, não está entrando dinheiro, só que tem um detalhe. Claro que o Thiago Silva, a exemplo do Fred, o Thiago Silva geraria a mesma comoção na torcida. Ele até se apresentou agora, renovou, comprou o título, eu sou sócio-torcedor, não sei o quê. É monstro, é um jogadoraço, é um jogador consagrado na Europa, campeão. E no Fluminense de 2006 a 2008, quando ele vestiu a camisa do Fluminense, ele jogou uma verdadeira barbaridade. E aí o Milan, inclusive, foi o fruto da cobiça por causa das atuações do Fluminense. Ele jogou 3 anos no Milan, está há 8 anos atuando pelo PSG, portanto está há 11 anos na Europa. Nesse período ganhou títulos também com a seleção brasileira e ele se consagrou no futebol internacional. Ele é um baita jogador, mas em setembro agora ele faz 36 anos. Então raciocina bem o seguinte, se ele receber uma proposta da Europa, inviabilizou por causa da grana que o Fluminense não tem como competir, pagar um salário de 2 milhões, 2 milhões e meio, 1 milhão e 900, seja lá o que for. Para um clube da Europa, esse valor não chega a ser assombroso. Para o Fluminense é absolutamente inviável. Fala-se, inclusive, que o Everton da Inglaterra, que é um time baludo, comparado aos nossos padrões, não é o time top da Inglaterra, mas ele é um time grande em termos de dinheiro, não dá para comparar com o Fluminense, ele tem muito mais grana. Então, se o Everton chegar e fizer uma proposta, acho que o Thiago Silva ficaria lá. Ele tem desejo, já está com saudade do Brasil, ele tem o desejo de voltar. Como existe essa empatia da torcida do Fluminense, o Fred botando pilha, volta monstro, ele vai, se associa ao Fluminense de novo, sócio-torcedor, isso, aquilo, outro, paixão. Então, é pelo lado emocional. Pelo aspecto emocional, o Fluminense pode ter o Thiago Silva em breve. Tem que tomar todos os cuidados, porque o mercado está de olho nos ex-tricolores todos, né? O Gerson, que foi do Fluminense, o Thiago Silva, que foi do Fluminense. Esses jogadores estão interessando lá ao mercado. Sendo o Thiago Silva um jogador consagradíssimo, como eu já disse. Porém, tem o seguinte, o Fluminense tem muitos jogadores acima de 30 anos, eu tenho dito isso aqui sistematicamente, e é bom deixar isso claro, você não pode ter ao mesmo tempo meia dúzia ou 7 jogadores para jogar só o primeiro tempo, só jogar 20 minutos, tem que ter uma medida, e aí é um problema que quem tem que resolver é o Odair Helma. Agora, se houver uma mínima possibilidade que seja de trazer o Thiago Silva, o Fluminense tem que correr atrás dessa possibilidade, fazer tudo que puder e tem que trazer o Thiagão. E aí o que eu penso que o Odair Helma pode fazer? Como você agora, até 31 de dezembro, pode fazer 5 substituições, a FIFA autoriza isso por causa da parada, por causa disso tudo que aconteceu, o que ele pode fazer? Ele tem 5, 6, 7 jogadores no elenco com uma idade muito acentuada, muito avançada
para futebol, embora sejam jovens, mas para futebol a idade avançada, ele coloca 2 de uma vez. Ele não vai colocar todos esses ao mesmo tempo. Já tem o Henrique também no meio-campo, que é um jogador também veteraníssimo. Mas ele bota 2 no primeiro tempo, bota 2 no segundo. E aí, dependendo do adversário, ele pode colocar até 3. Mas aí vai depender da circunstância. Só que eu acho o seguinte, se você tiver o Thiago Silva no time, ele vai jogar sempre. Agora, não vai jogar caso seja aprovado o intervalo de 48 horas entre um jogo e outro. Hoje é de 66 horas. Mas existe um estudo e o sindicato concordou com a ideia de reduzir isso para 48 horas, porque vai faltar data. Então vai ter que espremer o calendário. Aí o Fluminense tem que arrumar um jeito e só o Odair é que vai poder resolver essa situação. E aí, pensando no todo desse aspecto, a gente vê que o Flamengo tem uma vantagem realmente muito grande. Primeiro porque o elenco do Flamengo é mais jovem que os outros. Pensando em Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, o Flamengo pode, não só porque ele já está treinando há muito mais tempo, ele vai ter 25 dias sobre os outros times, mais sobre a maioria, talvez mais de um mês sobre a maioria, e isso faz uma diferença enorme. E o elenco do Flamengo é bem mais jovem, bem mais jovem. Então, com 5 substituições no elenco grandão, o Flamengo vai acabar levando uma vantagem nesse aspecto. No caso específico do Flamengo, tem um calcanhar de Aquiles aí, que são as laterais, né? As laterais do Flamengo têm um probleminha. Tanto Rafinha quanto Felipe Luiz também estão nessa faixa etária, também estão aí nesse negócio de 30 e lá vai fumaça. Já são meio cansadinhos, cracassos, fenomenais, sem dúvida nenhuma que são. Mas são jogadores já com o tanque de combustível um pouco mais arriado. Cracassos de bola, todos os dois, tanto Rafinha quanto Felipe Luiz. Mas eles vão jogar a cada 48 horas? Não vão. E o Flamengo não contratou ainda, ele não repôs. E perdeu o Rodinei. Se bem que ninguém sentiu falta do Rodinei, lamentavelmente, não rendia no Flamengo, então não se pode dizer também que está fazendo falta. Mas ele tem que ter alguém para ali. Vai ao mercado contratar alguém, porque a lateral do Flamengo vai padecer desse mesmíssimo problema de idade bastante avançada, com os jogos sendo disputados praticamente um em cima do outro. E outra coisa, no Brasileiro tem viagem. Falando em lateral, tem uma pergunta aqui do Kleber Fonseca. O Marcinho, sobre o lateral do Botafogo, né? Se ele vai para o Flamengo. Ele foi especulado no Flamengo, na verdade, em algum momento por alguém, mas não foi a direção do Flamengo, que chegou e falou que ia contratar. E já tem um tempinho, isso foi antes da parada, lá meio que no início do ano. O contrato dele vence no final do ano. Ele já mostrou certa indisposição para renovar com o Botafogo, e o Botafogo tem uma negociação bem avançada com o Corinthians. Qual é o negócio? O negócio é, o Botafogo abre mão dele agora, libera o contrato dele, não recebe nada, porém fica detentor de 50% do valor, caso haja uma negociação no futuro. Quando ele ficar no Corinthians, ficou. O dia que o Corinthians eventualmente negociar, aí sim o Botafogo tem direito a 50% do negócio. Eu acho até que é bom para o Botafogo, porque ele foi meio irregular no Botafogo, chegou num momento de alta, foi até a seleção, mas ele é um jogador altos e baixos. Vem de uma contusão, fez uma cirurgia e tal, tá tentando se recuperar. O Corinthians vive um momento dramático. No dia 5 agora, ele completou 3 meses de salário atrasado, o que pela Lei Pelé dá direito aos jogadores do elenco, qualquer jogador que quiser com 3 meses atrasados, entra na justiça e rescinde o contrato. Então o Corinthians está também precisando muito de um jogador sem custo nesse momento. Ele iria sem o Corinthians despender nenhuma quantia financeira, até porque não tem para poder fazer a contratação. Então esse aí é um panorama muito claro com relação a Marcinho. Neste momento deve mesmo ir para o Corinthians. Se for, boa sorte para ele, que ele se dê muito bem lá. É isso aí, galera. Eu quero renovar aqui o pedido para você deixar o like, que é importante pra caramba. Conto com a sua moral. Compartilhe o vídeo, faça comentários e vamos juntos!